Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 26ª semana do Tempo Comum. Obrigado a você pela audiência e pela companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, a vida da Diocese de Caxias do Sul. Obrigado por nos acompanhar aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos acompanhar como foi o início do curso bíblico na paróquia São Pedro de Garibaldi. Vamos acompanhar como foi a peregrinação do cursílio, do movimento de cursílios na nossa Diocese. Nós vamos também poder acompanhar um pouco sobre o início da programação da festa de Santa Teresa d'Ávila, padroeira da Catedral Diocesana e também padroeira da cidade de Caxias do Sul. O padre Gustavo Predebon nos convida para o Bote Fé, o encontro estadual da Juventude Católica que vai acontecer aqui em Caxias do Sul. E é claro, nosso programa Razões da Fé, que segue a reflexão sobre se é possível um católico ser espírita ou maçom. Na conclusão do mês de setembro de 2025, durante o mês da Bíblia, a paróquia São Pedro de Garibaldi deu início a um curso bíblico que vai se estender até o mês de outubro do próximo ano. Confira a matéria preparada pela Pascom de Garibaldi. Iniciou no último dia 24 de setembro, quarta-feira, o curso bíblico na paróquia São Pedro. Inicialmente, o pároco Frei Edson acolheu a todos os presentes e conduziu um momento de oração. Logo após, o assessor Frei Isidoro Mazzarolo iniciou o momento abordando a carta de São Paulo aos Romanos, trazendo elementos da história da época e relacionando com o cotidiano atual. Participaram deste primeiro encontro cerca de 220 fiéis, representando os pastorais, movimentos e comunidades. O curso bíblico segue sendo realizado por meio de encontros mensais que seguem até outubro de 2026 e também são conduzidos por Frei Isidoro Mazzarolo, com os seguintes temas: Carta aos Romanos, Introdução à Bíblia, Introdução ao Pentateuco, Introdução aos Evangelhos, Introdução aos Profetas, as Cartas e Apocalipse. Frei Isidoro é sacerdote capuchinho, natural de Veranópolis. Possui formação em exégese bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, doutor em Teologia Bíblica pela PUC do Rio de Janeiro e pós-doutorado em exégese bíblica pela École Biblique. Atualmente, Frei Isidoro é ecônomo, diretor da Pousada dos Frades Capuchinhos e auxilia na vida pastoral da Paróquia São Pedro, além de atuar como assessor de cursos bíblicos a nível nacional. No sábado, dia 27 de setembro, em Caravaggio, no Santuário de Caravaggio, aconteceu a peregrinação jubilar do movimento de cursílios. Num belo dia de fé e comunhão, o movimento de cursílios de cristandade da Diocese de Caxias do Sul promoveu no sábado, 27 de setembro, uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. O evento marcou a celebração diocesana do movimento no jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus e reuniu dezenas de cursilistas da região. A jornada teve início às 15h10 da manhã, com a concentração dos fiéis no começo da Avenida Dom José Barea, que dá acesso ao santuário. Em clima de oração e alegria, os peregrinos caminharam até a Casa da Mãe. O ponto alto foi a missa das 10h30, presidida pelo padre Gilney Fronza. A celebração foi um momento de profunda gratidão e renovação da fé, onde os participantes puderam refletir sobre o significado do Jubileu dos Peregrinos da Esperança e a importância de caminhar com a Igreja. No domingo, dia 28 de setembro, em Caxias do Sul, a Catedral Diocesana deu início à programação de preparação à festa de Santa Teresa d'Ávila, padroeira da Catedral e padroeira da cidade de Caxias. Confira a matéria especial. A Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila, abriu os festejos em honra à padroeira de Caxias do Sul no domingo 28 de setembro. A partir do tema Com Santa Teresa, Peregrinos da Esperança, a festa celebra o jubileu da Igreja,
que recorda os 2025 anos da encarnação do Verbo e os 125 anos de inauguração e dedicação da então Igreja Matriz de Caxias, hoje Catedral Diocesana, nos anos de 1899 e 1900, respectivamente. As atividades tiveram início com uma programação que uniu fé e cultura. No final da tarde, no espaço Mater Dei, o Frei Everton Machado, provincial dos Carmelitas Descalços, conduziu um momento formativo com o tema A Vida de Santa Teresa, um cântico de esperança e misericórdia. Segundo ele, a espiritualidade da padroeira da Catedral deve inspirar todo o povo de Deus. Com certeza nós tivemos, pela parte da tarde, um momento muito belo que nós refletimos sobre Santa Teresa, como a sua vida nós podemos defini-la como um cantar da esperança e da misericórdia de Deus. Santa Teresa nos ajuda a entender que também a nossa vida pode ser lida a partir disso, dessa esperança, dessa confiança em Deus e dessa misericórdia em Deus. E ela nos ensina esse segredo, o segredo que é nós podemos entrar nesse castelo pela porta da oração, e pela porta da oração nós entramos nesse relacionamento com Deus que nos dá a esperança, nos faz fazer a experiência da sua misericórdia. Logo depois, às 19h, com a igreja lotada, foi celebrada a missa que abriu o tríduo dos festejos. A Eucaristia foi presidida por Frei Everton e concelebrada pelos padres da Catedral, Volney Vanassi e Tiago Camozato. O diácono Eduardo Cantelli também participou deste momento de abertura da programação em honra a Santa Teresa. Logo no início, atrás da imagem da padroeira de Caxias, a equipe da Pastoral Familiar entrou em procissão carregando tecidos com os nomes das famílias e os colocou diante da cruz do jubileu. Com o tema Em Cristo, a Esperança das Famílias, a missa foi concluída com um momento emocionante, a bênção das famílias, em que os pais foram convidados a se ajoelharem e as mães e filhos rezarem por eles. Depois foi a vez das mães e, por fim, dos adolescentes e jovens. Encerramos há poucos a celebração da primeira noite do tríduo em preparação para a festa de Santa Teresa, com a nossa catedral lotada, e aqui nós refletimos sobre as famílias, a importância da família, e nós recordávamos que também Santa Teresa teve a sua família e como a sua família foi importante no seu processo, no seu desenvolvimento. Então, nós concluímos essa celebração com a bênção das famílias, abençoando os pais, abençoando as mães, abençoando os filhos e desejando que essa bênção chegue a todos, principalmente aqueles que agora estão aqui nos acompanhando. Encerrando a noite de abertura, a Catedral recebeu o espetáculo Cordas Brasileiras, Vozes Italianas, com o grupo de cordas da Universidade de Caxias do Sul e piano, e os solistas Karina Dante e Maicon Cassanego. A programação da festa de Santa Teresa segue até o dia 15 de outubro, dia em que se celebra a memória litúrgica desta grande santa, que é padroeira da Catedral e da cidade de Caxias do Sul. 15 de novembro será o dia do Bote Fé, o grande encontro da juventude católica de todo o Rio Grande do Sul. É como se pudéssemos dizer que é o planeta Atlântida dos católicos, da juventude católica. E o padre Gustavo Predebon, assessor diocesano do setor juventude aqui de Caxias, nos faz esse convite. Então agora, desde o dia 15 de agosto, estão liberados os ingressos para participar do Bote Fé. Vai ser o nosso maior evento da juventude católica do estado do Rio Grande do Sul. É o momento de a gente celebrar a caminhada do setor juventude a nível estadual. É um momento da gente reforçar também nosso trabalho de base com os grupos, movimentos pastorais, e é também um momento para a gente reanimar a nossa esperança, né? E também transmitir esperança para a juventude, para que eles também sintam que na igreja é o lugar deles. Algo bonito do Bote Fé, que foi uma decisão dos jovens, é que nós teremos a modalidade de ingresso solidário, isto é, o jovem que irá participar, ele também poderá contribuir pagando para que um jovem de baixa renda também participe, ou seja, ele compra o seu ingresso e também ajuda um jovem mais pobre a participar, né? No site ciaticket.com.br, o jovem pode fazer a sua compra do seu ingresso e também do ingresso solidário.
Lembrando que a gente tem a camiseta do evento nas cores branca e verde, todos os tamanhos, e logo que o participante vai se inscrever, ele escolhe uma catequese para participar, já que os Botifés, eles também são um momento de formação para os jovens. Então os jovens vão poder decidir o que querem vivenciar, o que querem experimentar neste dia, no dia 15 de novembro. E fala um pouco da programação já, do que se sabe até agora. Isso. Falando da programação e daquilo que nós podemos agora falar, é bem importante lembrar que nós vamos ter missa, adoração, vamos ter as catequeses, que são esses momentos formativos, vamos ter muita música, animação, show de bandas, né, concurso de bandas do estado, de jovens do estado, e nós também vamos ter uma grande atração principal. Nas próximas edições a gente volta a conversar sobre essa grande atração. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 26ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 26ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós seguimos nesse segundo bloco com a reflexão proposta pelo programa Razões da Fé, organizado pela nossa PASCOM da Diocese de Caxias e veiculado na Rádio Miriam Caravaggio e também nas redes sociais da nossa Diocese, sobre aquela temática que é um pouco polêmica, mas que o Padre Eleandro nos ajuda também a entender. É possível um católico ser espírita? É possível um católico ser maçom? Vamos acompanhar. Um católico poderia frequentar sessões espíritas sem isso impactar na sua fé? De fato, por causa destas diferenças, que são diferenças de doutrina, são diferenças fundamentais, né? Aí nós já vamos percebendo que uma doutrina é o contrário da outra. A reencarnação, como falamos antes, é o contrário da ressurreição. E a doutrina do karma, a lei do karma, é o contrário da doutrina cristã da salvação pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ou seja, simplificando, no Espiritismo, Jesus não salva ninguém. Na doutrina espírita, Jesus não tem o poder de salvar ninguém. E o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte e ressurreição, não salvou ninguém e não tem valor nenhum de salvação. Ou seja, isto é exatamente o contrário daquilo que nós cremos na Igreja Católica. A salvação vem por Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua misericórdia. Por isso, quem frequenta o Espiritismo, frequenta as sessões espíritas e outros momentos dentro do Espiritismo, está escolhendo um caminho de fé contrário à fé católica. Isso significa que a pessoa está se afastando, negando a própria fé católica, está
abandonando a Igreja Católica. É um caminho de distanciamento e de abandono ou de negação da fé cristã católica. O senhor falava há pouco sobre o sinal da morte e ressurreição de Jesus, que para nós é o nosso sinal de salvação, né? O que nós cremos. E muitos espíritas se declaram cristãos e falam e reverenciam Jesus. Mas qual a diferença fundamental entre o Jesus que nós professamos e o Jesus que os espíritas compreendem? Eu diria que quem faz confusão entre espiritismo e cristianismo ou catolicismo, quem faz essa mistura das duas doutrinas não tem um conhecimento profundo e correto nem do espiritismo e nem do cristianismo ou da Igreja Católica. Eu conheço muitos espíritas, tenho muitos amigos espíritas e nos damos muito bem. Conheço espíritas com quem converso, com quem tenho diálogos profundos, que são espíritas conhecedores do espiritismo. Então, um espírita que conhece a doutrina espírita não faz esse tipo de confusão com o catolicismo. E quem é católico, que realmente conhece a doutrina católica, o cristianismo, também não vai frequentar o espiritismo, não vai fazer essa mistura, essa confusão, porque sabe muito bem a diferença fundamental entre as duas doutrinas. E daria para resumir tudo, como você falou, Felipe, na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, qual é o principal problema ou a principal diferença entre espiritismo e cristianismo? É a reencarnação? Também. É a lei do karma, como nós falamos? Também. Mas a principal diferença é sobre quem é Jesus Cristo, a visão, a compreensão que nós temos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo na doutrina espírita e quem é Jesus Cristo na doutrina cristã católica. Não é a mesma coisa, não é a mesma visão, não é a mesma pessoa. Para os espíritas, Jesus é simplesmente um espírito humano, de um ser humano, que evoluiu através de inúmeras reencarnações. Ele evoluiu, chegou a um ponto ideal da evolução espiritual e nos ensina, nos dá ensinamentos morais. Para o cristianismo é totalmente diferente. Jesus Cristo não é apenas um ser humano, mas ele é o próprio Deus que se fez homem, portanto ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então ele é divino, ele é o Filho eterno do Pai eterno. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Nós cremos na Santíssima Trindade, coisa que os espíritas não acreditam. Na Santíssima Trindade temos aqui mais uma diferença de doutrina. Então para nós Jesus é Deus que se fez homem e veio ao mundo para nos salvar, para nos manifestar essa misericórdia de Deus que nos salva dos nossos pecados, e ele faz isto, ele realiza esta salvação da humanidade justamente através da sua paixão, morte e ressurreição, que é a Páscoa para nós cristãos. Padre Leandro, como a Igreja Católica vê a prática da mediunidade e da comunicação com os mortos, que é algo central para os espíritas? Exatamente. Esse é mais um ponto que diferencia a doutrina espírita da doutrina católica. Então, como estamos vendo, são muitos pontos de diferença. Este é mais um. Então, os espíritas acreditam numa comunicação direta com os espíritos dos mortos, ou seja, que se pode ouvir diretamente, que se pode falar ou ver diretamente os espíritos dos mortos,
que se pode evocá-los, ou seja, chamá-los para que venham aqui, entre nós, nesta dimensão em que nós vivemos, nesta terra, neste mundo. E aí estabelecer um contato direto com eles através da mediunidade, né, que seriam, os médiuns seriam pessoas que têm esta capacidade de se comunicar diretamente com os espíritos, vê-los, ouvi-los, falar com eles, ou até incorporar, né? Incorporar, receber esses espíritos no seu próprio corpo, na sua própria mente, etc. Todos nós conhecemos, por exemplo, esse fenômeno que os espíritas chamam de psicografia, né? Como Chico Xavier fazia, Divaldo Franco, né? Os espíritas, os médiuns que incorporam os espíritos e escrevem as mensagens, né? Até livros, etc. Nós, cristãos católicos, não cremos absolutamente nesta possibilidade de comunicação direta com os espíritos dos mortos. Na doutrina cristã católica, quando uma pessoa morre, o seu espírito, a sua alma espiritual, não fica neste mundo. Não fica mais nessa dimensão. A morte é uma barreira intransponível. Existe uma barreira intransponível entre os vivos e os mortos. Todos os mortos, como eu disse antes, estão numa outra dimensão de tempo, de espaço, que não tem nenhum contato com o mundo dos vivos. Então, os que estão no céu estão junto de Deus, na presença de Deus. Ou no purgatório, que, como eu disse, é um processo, um momento de purificação espiritual após a morte, que já é, digamos, o caminho do céu. Ou estão no inferno. Os que estão no inferno estão totalmente isolados de Deus e isolados deste mundo. Então, o que nós, cristãos católicos, acreditamos? Acreditamos que existe a comunhão dos santos, como nós rezamos na oração do creio. Creio na comunhão dos santos. O que é esta comunhão? Como a palavra diz, existe uma comunhão, existe uma ligação espiritual com os mortos, só com aqueles que estão no céu ou no purgatório. Com aqueles que estão no inferno não existe ligação nenhuma, porque o inferno é o fechamento total da própria pessoa que está no inferno. Essa ligação espiritual que existe, esta comunhão, ela não é direta. Ou seja, nós não podemos vê-los, nem ouvi-los, nem falar com eles diretamente. Mas existe sim uma ligação, uma comunicação, se podemos usar esse termo, indireta. Ou seja, através da oração. Por isso que nós rezamos pelos mortos. Nós cremos que os espíritos dos mortos estão conscientes, não estão dormindo, não estão num estado de inconsciência, mas estão vivos, vivos em Deus, junto de Deus. E por isso estão conscientes. Então nós rezamos para eles, pedindo graças e favores espirituais, ou então rezamos por eles, por exemplo, para aqueles que estão no purgatório, oferecendo a eles graças, intercessão, favores espirituais, através da nossa oração. Isto se chama intercessão. Então, nós intercedemos por eles e pedimos que eles intercedam por nós. Essa relação acontece através das orações, especialmente através da Santa Missa, que é a maior oração que nós podemos fazer, seja pelos vivos, seja pelos falecidos. Mas quando nós rezamos,
nós rezamos para Deus. A nossa oração, ela vai a Deus Pai, através de Jesus, através do Espírito Santo. E é só Jesus, ou seja, Jesus é o único mediador. É Ele que faz esta ligação entre os vivos e os mortos. Como diz a Bíblia, Jesus é o único mediador entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Então é através de Jesus, é pela força do Espírito Santo, pelo mistério da oração, que a nossa prece chega até o coração daqueles que estão no céu ou no purgatório. Portanto, não é uma comunicação direta, mas é através de Jesus, é através do Espírito Santo que, pela oração, então, Deus faz chegar ao coração deles aquilo que nós queremos transmitir a eles. E assim nós vamos concluindo mais um ponto de encontro, agradecendo a você pela audiência e pela companhia. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.